Deus. Meus queridos, deixa eu falar, nós estamos descalços, não é por falta de sapato, estamos em uma palavra profética, estamos em voto diante de Deus, clamando ao Senhor pelas nossas células, e nós cremos que até o final do ano, nós vamos chegar em 200 células, amém? E nós estamos orando por isso. Nós tivemos aqui um culto ontem dos jovens, foi algo glorioso, extraordinário. E ontem nós já vimos aqui decisões, frutos de célula. Então eu quero que você entenda que Deus quer te usar. Diga a teu irmão assim: Deus quer te usar. Amém. Então nós vamos, na próximo domingo, 9 horas da manhã, vamos ter aquela reunião de líder de célula, vice-líder de célula, pastores, pastoras. Vocês estão convocados, não é convidado, convocados. Vai ser lá na MIG, ponto de parada. Nós vamos estar lá em nome de Jesus. O culto aqui pela manhã será normal, 10 horas, não vai alterar o culto. Só nós, líderes, que estaremos lá recebendo uma palavra específica, uma palavra profética, uma unção sobre célula. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Eu recebi essa palavra do Senhor e eu a ministrei hoje pela manhã. Dificilmente eu repito uma mesma mensagem, mas senti de Deus no meu coração de trazer de novo esta palavra agora à noite. Quem estava aqui de manhã, se amou, gostou, vai ter o prazer de se deliciar de novo. Se não gostou, vai ter que ouvir de novo até gostar. Só não pode levantar e sair, porque eu vou me ofender. Glória a Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá no Salmo 34. Nós vamos, Salmo 34, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Uma palavra de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Então, esse é um salmo de Davi, e aí diz assim a palavra do Senhor: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, junto exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, Ele cerca e defende o que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Eu quero que você repita comigo o verso 8, que diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Vamos lá então na versão que está aqui. Provai e vedes como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Aleluia. Dá um aplauso forte a Ele. Deus bom, Deus glorioso, Deus de infinita graça. Eu quero falar sobre o tema: você precisa enxergar a bondade de Deus. Diga a teu irmão assim: você precisa enxergar a bondade de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Davi, ele tinha uma sensibilidade muito grande de não se perder, e ele podia ver sempre a bondade de Deus, ainda que ele estivesse vivendo os dias mais difíceis da vida dele, ele sempre declarava a bondade de Deus. Davi ministrava na sua própria alma, dizendo: alma, olha, não fique angustiada, não fique aflita, porque o Senhor é bom. E ele ficava ministrando a ele, lembrando a ele sempre o quanto Deus era bom. O próprio Deus diz isso: você deve trazer à memória aquilo que te traz esperança, você deve pronunciar, declarar os feitos que o Senhor fez. Então você não pode ignorar a bondade de Deus na sua vida. E era isso que Davi
fazia. O Salmo 23, segundo alguns estudiosos, foi escrito no momento mais difícil na vida de Davi, quando Davi se encontrava lá na caverna de Adulão, e foi fugindo de Saul, que ele escreveu o Salmo 23. E eu fico pensando, será que nós teríamos esse coração de escrever o Salmo 23 quando estivéssemos em uma caverna? Porque nós precisamos pensar o que é estar dentro de uma caverna, morando dentro de uma caverna. Você era general, Davi era general do exército de Saul, era um dos homens mais importantes daquela nação, e de um dia para a noite ele passa a ser perseguido, foragido, e ele precisa se esconder dentro de uma caverna, e mais 3.000 homens procurando ele para o matar. E mesmo vivendo nesse momento tão terrível na vida dele, ele escreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele vai dizer que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus segue ele todos os dias. E ele ministrava ao coração dele, e ele ministrava a alma dele, para que ele nunca perdesse a essência de ver o quanto Deus era bom. Eu fico às vezes observando na nossa caminhada, nós, por causa dos nossos problemas do dia a dia, das lutas, das labutas, das injustiças, das dificuldades, das calúnias, das dívidas e tantas outras coisas mais que afligem o nosso coração, a gente esquece o quanto Deus é bom. A gente esquece o Deus bom que existe e que está reinando sobre nossas vidas. Porque às vezes nós nos fixamos, nos apegamos tanto às nossas dores, que esquecemos da bondade de Deus, esquecemos o quanto Ele é bom. E aí nós precisamos então trazer a memória e entender isso, para que a gente nunca venha se perder de Deus, porque em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Ele nunca vai deixar de ser bom. Esteja acontecendo o que for na sua vida, ainda assim, em toda a dificuldade que você está passando, a bondade de Deus está sobre você. Amém? Então eu quero que nós aprendamos hoje algumas coisas que Saul foi largando pelo caminho, e à medida em que ele foi largando essas coisas pelo caminho, ele foi se distanciando de Deus, ele foi se perdendo de Deus, e ele foi perdendo a visão de quem era Deus e da bondade de Deus. Então, qual é a bondade que você precisa enxergar? E eu quero então eu quero aqui pontuar para você algumas coisas que você precisa enxergar sobre a bondade de Deus. A primeira coisa é que Deus fez de você rei. Diga assim: eu sou rei. Lá em 1 Samuel, vamos caminhar comigo. Em 1 Samuel, no capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, verso 24, a palavra de Deus vai dizer que Deus fez de Saul rei. Samuel disse ao povo: este é o homem que o Senhor escolheu para ser o seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: viva o rei! Deus faz de Saul rei. E Saul, ele ignora isso, ele despreza isso, quando Deus o coroou e o fez de rei. Aí você pode me dizer assim: mas Deus não me fez rei, eu não sou rei. Então você vai precisar ir comigo lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, no verso 6, a palavra de Deus diz assim: e Ele fez de nós rei e sacerdote. Diga assim: Deus me fez rei. Você precisa então compreender a grandeza disso. Você precisa pensar como um rei e viver como um rei. Não é ter um sentimento
é ter a consciência, a certeza disso. Eu sou rei porque Deus me fez rei. E eu quero que você entenda que como rei, a sua palavra é palavra de rei. A Bíblia diz que a nossa palavra é sim, sim, não, não. Isso é palavra de rei. A palavra de rei é sim, é sim. A palavra de rei é não, é não. A palavra de rei são decretos. E quando um rei fala, acabou. Quando um rei fala, um súdito precisa obedecer. E a Bíblia diz então que Deus nos deu poder, nos deu a chave do reino dos céus. Então você precisa ter cuidado com o que você está falando, porque você está falando como rei. Você está liberando decretos. E se você declara, minha vida é uma miséria, então o espírito de miséria vai se inclinar e dizer, pronto meu rei, estou aqui para te obedecer. Se você entende assim, assim será. E aí, aquele espírito de miséria começa a trabalhar para transformar a sua vida uma vida de miséria. Porque o rei falou. Você precisa compreender isso. O meu salário não dá para nada. Você acabou de declarar rei. Então o seu salário vai ser o que você diz que é. E aí o mundo se move, o universo se move para dizer o que o rei falou. Eu conheci uma mulher que dizia assim, essa minha casa é uma casa de bicho, de barata, essa casa é um lixo. A casa dela era exatamente o que ela declarava. Deus nos deu poder para governar. Ele disse, governe, mande sobre todas as coisas. Jesus Cristo nos entregou a chave do reino. Ele disse, eu vos dou as chaves do reino. O que você ligar na terra, será ligado nos céus. E o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Por isso, lá em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer assim, cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque vocês serão julgados por ela. Não deixe nenhuma palavra ansiosa sair da sua boca. Vigie a tua boca. O salmista vai dizer, eu coloquei um anjo para guardar a minha boca. Tiago vai dizer, feliz, aventurado, sábio, é o homem que consegue controlar a sua língua. Esse homem é poderoso, é maior do que todos os homens. Entenda, você é rei. Então, fale como um rei, pense como um rei, e haja como um rei. Aí você diz, mas como é que eu sou rei, e sou todo endividado, mas tem tanto rei endividado. Tem tanto rei que é rei, mas não reina. Você às vezes é um rei que não reina. Você precisa ser um rei que reine. Jesus Cristo disse, Senhor, venha o teu reino. Deus te deu um reino para você reinar. E ele disse, eu sou rei. Quando Pilatos perguntou a ele, Jesus Cristo não abriu a boca. Pilatos fez tantas perguntas, Jesus Cristo não disse nada. Aí quando Pilatos disse assim, por acaso você é rei? Ele disse, agora está falando minha língua. Eu sou. Você disse que eu sou, eu sou. Aleluia, toca no teu irmão. Diz assim, você é um rei, porque o Senhor te fez rei. Isso é tão difícil da gente entender. A gente fica tentando entender essas coisas, mas não é para você entender, é para você aceitar, é para você crer. O Senhor está dizendo, eu fiz. Ele vai dizer que o Senhor nos fez reis, porque ele vai dizer que o Senhor nos fez reis, sacerdotes. A palavra vai dizer que nós temos o sacerdócio real. Em nós, entenda, isso está dentro de você, isso faz parte de você, isso está colocado dentro de você, isso precisa ser ativado, isso precisa ser ativado. Por exemplo,
Um homem pega um golfinho que pesa 300 quilos, tira ele do oceano, leva ele para dentro de um tanque e faz ao golfinho pule, e o golfinho pula, e ele dá sardinha, e o golfinho dá cambalhota, e o golfinho, um animal que estava lá no oceano, que pesa a média de 300 quilos, um homem que na maioria das vezes não pesa mais do que 100, diz a ele o que fazer e ele faz. Por que ele faz? Porque ele está obedecendo a ordem de um rei. Você precisa abrir a tua mente. A questão nossa é que nós não vivemos em um regime de rei. E por isso nós temos dificuldade de entender sobre a grandeza, o valor e o poder de um rei. Nós vivemos em um regime de democracia, de parlamento, de muitas discussões, de muita fala, mas não é assim em um reinado. O reinado do rei, na maioria, algumas vezes se reúne com o seu conselho, toma uma decisão e diz: acabou. Isso é tão forte no reinado, quando Davi reinava, que ninguém podia chegar na frente do rei triste. Porque se você chegasse na frente do rei triste e o rei se invocasse, ele te matava. Manda matar isso aí, porque está me fazendo ficar triste. O poder do rei. Então quando alguém ia dar uma notícia ruim ao rei, isso tem na Bíblia. Tem 2 sujeitos que vai dar uma notícia ruim a Davi, Davi manda matar. O cara só trouxe a notícia. Davi, não gostei da notícia. Mata o mensageiro. E Deus está dizendo: eu te fiz rei. Mas Saul, ele desprezou isso. Deus faz dele rei e ele despreza. Como você vai compreender a bondade de Deus se você se vê como um mendigo? Se você se vê todo o tempo como necessitado? Se você se vê o tempo todo como um pobre coitado? Quando você se vê todo o tempo como vítima? Como é que você vai tomar a direção? Como é que você vai romper? Como é que você vai vencer o diabo? Se você se vê inferiorizado diante do diabo? Deus te deu poder sobre o diabo, porque você é rei. Você pode receber isso. Deus te deu autoridade sobre o diabo. Por isso você pode dizer ao diabo: o diabo saia. E o diabo sai. Porque você é rei. Mas a gente às vezes não absorve isso. A gente não acredita nisso. A gente não pensa assim. E pensamos diferente. Não pensamos como Deus nos fez. Rei e sacerdote. Então o mal, ele se apodera das nossas vidas, das nossas casas, da nossa família, da nossa mente, do nosso coração, das nossas finanças, de tudo que somos, porque nós não pensamos como rei. E não agimos como rei. Nós rejeitamos. Por isso você disse: ah, Deus, o Senhor não se importa comigo. Ah, Deus, o Senhor não liga para mim. O Senhor não me abençoa. Ele disse: mas eu te dei autoridade. Eu te ferrei para você vencer o mal, para você fazer declarações de vida, para você fazer declarações de poder, para você ser vitorioso em todas as coisas. Você recebe isso? Aleluia. A bondade de Deus que você precisa enxergar é que Deus te deu profetas e palavras proféticas. Diga assim: Deus me deu profetas
e palavras proféticas. Aleluia. Em 1 Samuel, vamos voltar lá em 1 Samuel, porque Saul é nosso exemplo, nosso mau exemplo. Em 1 Samuel, capítulo 15, no verso 18 e 19, olha o que a palavra diz. Então o Senhor enviou uma missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Saul não obedeceu ao profeta. Ele não levou em consideração o que o profeta falou. Deus disse a ele: você entra, destrói tudo, extermina todo mundo, destrói tudo que tiver naquele lugar e sai. Foi o que Deus mandou. Mas ele simplesmente desprezou a palavra profética. Ele não fez o que Deus mandou. Deus te deu profetas, e Deus liberou palavras proféticas. Nós tivemos aqui agora dezenas de palavras proféticas liberadas. Quantas delas você guardou? Quantas palavras proféticas dessa você pegou de verdade no seu coração? Ou você acha que a apóstola falou só para te animar, só para te agradar? Às vezes nós estamos pensando que a palavra profética é palavra de motivação. A palavra profética não é palavra de motivação. A palavra profética é palavra que sai do coração de Deus, é a palavra de Deus. E você precisa crer na palavra profética, e você precisa crer no profeta. Você não pode desprezar o profético. A Bíblia diz que eu vou derramar do meu espírito e vou liberar sobre a igreja a profecia. Toda a carne profetizará. A igreja tem uma linguagem profética. A igreja se move pelo profético. Aí você diz: não, mas Deus deu profeta a Saul, Deus não deu profeta a mim. Então você precisa ler comigo a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios, aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, no verso 10, a palavra do Senhor diz assim: a um Ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar. E assim Deus deu profeta a essa geração. Você precisa crer no profético, na palavra profética. E se a palavra profética ela traz dúvida ao teu coração, então você ora, porque a Bíblia diz que nós devemos testar o Espírito e pedir a Deus uma confirmação do profético. Eu não estou dizendo que você tem que acreditar em toda palavra profética que é liberada de qualquer pessoa, em qualquer lugar, mas você também não pode ficar duvidando, porque a palavra profética não sai do coração do profeta, a palavra profética sai do coração de Deus. O profeta é só o canal. Então você pergunta a Deus: Deus, essa palavra é profética, mas quantas palavras proféticas você está desprezando? Quantas palavras proféticas você não leva a sério? Você precisa absorver o profético e receber e se inclinar. O que eu acho interessante de Davi, quando Davi estava na caverna de Adulão, o profeta Agade vai até ele e diz a ele: saia daí e vá para a outra cidade. Não é mais tempo de ficar escondido. Eu queria ver você sair de lá. Eu queria ver você sair. Imagine você está intocado, escondido, e aí o profeta diz a você: saia daí, vai lá para a praça, vai lá ficar no meio do povo. Não é mais tempo de ficar escondido. Aí você perguntaria ao profeta: o exército já se recolheu?
a sentença de morte já foi retirada. Não, mas o profeta mandou, Davi foi. Porque ele acreditava no profético. Você acredita na palavra profética? Eu já contei isso aqui uma vez. Tinha uma irmã que ia para a igreja, ela era bem pobrinha e às vezes não tinha nem como tomar banho. Então ela não era muito cheirosa não. E ela ficava sentada assim no fundo da igreja. Isso aconteceu na igreja batista no Caminho das Árvores, com o bispo Átila Brandão. E o bispo ficava dizendo: receba de Deus a prosperidade na sua vida, Deus vai mudar a sua sorte. E essa irmã, toda vez que o bispo falava, ela levantava assim, pulava e segurava assim, pulava e segurava. E ninguém chegava perto da irmã, né? A irmã não era muito boa de chegar perto, não, ela não era agradável. E aí essa irmã sumiu. Passou alguns meses, ela apareceu, só que ninguém percebeu que era ela. Ela chegou toda arrumada, perfumada, toda bonita, de cabelo de prancha, toda loira. E aí chegou no altar, chegou assim na frente da igreja e disse assim: bispo, o senhor deixa eu falar, E aí o bispo deixou ela falar. Aí ela disse: meus irmãos, vocês lembram de mim? Eu era aquela irmã que sentava lá atrás, e quando o bispo dizia: Deus vai mudar a sua sorte, eu pulava assim e segurava. Eu quero contar que Deus mudou a minha sorte. Um dia eu recebi uma ligação de uma pessoa, um advogado, perguntando se eu era eu, e eu me disse que sim. Ele disse: olha, eu preciso encontrar com a senhora, porque tem um dinheiro para a senhora receber. E aí ele me encontrou. Morreu um parente meu que era muito rico, e ele não tinha para quem deixar o dinheiro, ele deixou para mim. E hoje eu sou muito rica. Deus mudou a minha sorte. Deus mudou. Você precisa acreditar no profético. Quando Deus diz que você vai ter uma casa e um carro, você vai ter uma casa e um carro. Glória a Deus. Eu contei isso pela manhã, eu quero contar agora. Eu me lembro que uma irmã veio aqui à frente para orar, e ela chegou aqui, e eu orando por ela, e Deus me deu uma visão tão terrível, e eu disse a ela assim: olha, vai ter uma chuva, e a sua casa vai cair, e não vai ficar nada em pé na sua casa, mas depois Deus vai levantar outra casa, e Deus me mostra uma casa muito linda, depois que essa casa cair. E aí a irmã foi embora, veio a chuva, o que aconteceu? A casa caiu. E aí eu fui lá, essa irmã morava aqui nos 25, eu fui lá, e interessante é que tinha uma casa do lado direito, esquerdo, e só a casa dela caiu mesmo, caiu literalmente, só deu tempo dela sair dentro de casa e a casa desabar toda, não ficou um tijolo em pé. Aí a irmã olhou para mim e disse: aí, pastor, o senhor falou que minha casa caía, minha casa caiu. Eu disse: foi Deus. Foi Deus que falou. Mas minha filha já me ligou e disse que é para ir para a casa dela. Eu disse: tá bom, mas depois a senhora vai voltar. Ela disse: nunca mais eu vou na sua igreja, nunca mais eu quero saber do senhor. E foi embora, e não voltou nunca mais, porque ela não acreditou no profético. Ora, se aconteceu a primeira parte, e acontecer a segunda. Imagina no meio de 200 pessoas, Deus diz a você: a sua casa vai cair, e depois eu vou levantar outra melhor, e a casa cai, e você simplesmente era para se ajoelhar e dizer: louvado seja Deus. Aconteceu. Saul desprezou o profético. O profético, ele tem algumas dimensões que eu quero que você entenda sobre o profético. Às vezes, quando nós pensamos no profético, nós pensamos só, sabe, naquela coisa daquele homem, sabe, assim, de terno, no mistério, diz assim: eis que eu te digo. Não, o profético, ele necessariamente não precisa caminhar nessa dimensão. O profético faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E o profético, ele tem poder de voltar no passado e restaurar o passado.
Ouça o que eu estou te dizendo, não se distraia com as crianças. O profético tem poder de voltar no passado e restaurar o passado. A Bíblia diz que quando Jacó foi abençoar os filhos dele, ele não abençoou Rubens como primogênito. E ele disse: porque você dormiu com a mulher do seu pai, você não será o maior entre seus irmãos. E isso quando ele tinha 17 anos, e agora ele estava com mais de 40. O profético, ele vai buscar lá o passado, e ele vai restaurar o passado, ele vai corrigir o pecado do passado. O profético também tem o poder do presente, de trazer o presente. A Bíblia diz que Eliseu, ele ia passando, e umas crianças começaram a chamar ele de careca. Eliseu não gostou disso, e ele disse: os ursos vão sair, vão comer vocês. E os ursos saíram e comeram aquelas crianças. Profético no presente. Mas o profético também, ele aponta para o futuro. Então eu posso liberar palavras proféticas para o futuro. Eu posso declarar o profético para o futuro. Declarar o profético agora. Usar o profético para corrigir o passado. E liberar a palavra profética para o futuro. Saul, ele despreza a palavra profética. Davi se agarrou ao profético. Davi, ele se agarrava a Samuel, e todas as vezes que ele precisava, ele ia até Samuel, e Samuel orava, e Samuel profetizava. O filho dele, Salomão, quando Deus diz a ele: você vai ser rei, ele toma posse da palavra profética. Ele diz: você será rei de multidões, rei de uma grande nação. E ele não quer nem saber de que tamanho era Israel. Ele diz: obrigado, Deus, porque eu sou rei de uma grande nação. Ele toma posse do profético. Jesus Cristo, quando ele é confrontado pelo diabo, e o diabo diz a ele: faça um milagre agora, faça pedras virar pães. Ele diz: não, porque o homem não vive só de pão, o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. O profético precisa fazer parte da sua vida. Qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra que está sendo liberada? Qual é a palavra que está governando a sua vida? Você não pode acreditar na bondade de Deus se você não acreditar no profético. Se você não visualizar o profético e se você não viver o profético. A bondade de Deus se revela no profético. Quando eu não tinha carro, eu me via andando de carro. E eu ficava no ônibus olhando o motorista passar a marcha. E o motorista ficava olhando assim para trás, achando que eu queria roubar ele. E eu caminhava ali. Mas um dia uma irmã se levantou aí no meio da igreja e disse: o Senhor vai te dar um carro. E o profético foi liberado. Amém? Diga a teu irmão: se receba a palavra profética sobre a sua vida. Creia nela. Amém. Glória a Deus. Davi se torna rei, consagrado profeticamente por Samuel, e vai caminhar como rei. De repente ele passa a ser perseguido, passa a ser ameaçado de morte. Mas Davi nunca duvidou de que ele seria rei. Ele vivia o profético. Ele levou 20 anos. Mas durante esses 20 anos, ele pensou e ele se comportou como rei. Até assumir o trono. Então viva o profético na tua vida. Receba o profético na sua vida. A terceira coisa que Deus deu, para que você possa enxergar a bondade dEle, Deus te deu levitas. Diga assim: Deus me deu levitas. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Saul,
ele despreza os levitas. E quantos de nós temos desprezado os levitas? Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 16. Nós vamos ler o verso 15 e o verso 16. Aleluia. Diz assim a palavra: os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar a harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Aleluia. Então Deus dá um levita a Saul, para que ele pudesse ser sarado. Quando os demônios que estavam dentro dele começassem a atormentar, Deus diz: eu vou te dar um levita, para que esse levita toque, e quando ele tocar, então haverá paz na sua alma. Irmãos, quantos de nós somos sarados, somos encontrados por causa de um levita, de uma canção? Deus deu os levitas. Agora mesmo nós estávamos aqui celebrando, agora mesmo nós estamos aqui ao som, ao fundo de um levita. Quantas canções têm curado a nossa alma, que sai da boca de um levita, e nós não honramos o levita, nós desprezamos, não damos a ele o devido valor. Saul, ele despreza o levita que Deus deu a ele. Vá comigo lá no capítulo 22 de 1 Samuel. Veja o que Samuel faz com o levita. Verso 16 e 19 diz assim: o rei, porém, disse: certamente você será morto. Deixa eu me achar aqui. Não é essa palavra, perdão. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 18, verso 10. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul, e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa, como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão, e de repente atirou contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. O que Saul fez? Saul queria matar o levita dele. Quantos levitas Deus nos deu e nós queremos matar? E agora os levitas vão gostar de mim, né? Quantos de nós damos graças a Deus pelos levitas? Eu me lembro que quando eu estava doente, eu estava de Covid, e eu acordei um dia de manhã, e a oxigenação estava muito baixa. A minha oxigenação não chegava a 70, estava dando 64, 68 e descendo. Eu liguei para a médica e disse: doutora, eu estou com oxigenação muito baixa, a manhã toda, não está passando dos 70. Meu pulmão estava começando a falhar. Ela disse: muda a tua roupa e se manda para a emergência. E lá eles vão dizer a você o que fazer. E aí eu saí do quarto, que eu estava de quarentena, e disse: meu bem, eu preciso ir embora, eu preciso ir para o hospital, a minha oxigenação está baixa. E aí segui para o hospital, mas no caminho eu parei e comecei a cantar. Imagine eu cantando, estava muito doente. Eu comecei a cantar, e aquela canção, ela entrou dentro de mim,
E ela trouxe cura. E quando eu cheguei no hospital, que olharam, a minha oxigenação tinha voltado ao normal. E o médico disse: você está bem, pode ir para casa. Eu disse: uau. Eu me lembro que uma outra vez eu fui internado no hospital 3 dias. As minhas plaquetas baixaram, estavam muito baixas, menos de 200. Chamaram uns 3 ou 4 médicos para me avaliar. E as plaquetas não subiam. E até fizeram em mim, me disse assim: eu posso fazer exame de HIV no senhor? Eu disse: pode fazer, do jeito que eu estou aqui. Fizeram HIV para ver se eu estava com AIDS. Porque eles disseram: a gente não consegue entender porque essas suas plaquetas estão tão baixas. Eu disse: mas eu sou pastor. Ela disse: não, eu sei, mas deixa a gente fazer. Eu disse: tá bom, faz. E fizeram. Graças a Deus, deu negativo, tinha que dar. E aí, quando eu estava no 3º dia de internamento, chegaram 3 irmãs no quarto. E essas irmãs começaram a conversar comigo e começaram a cantar. E elas cantaram, e elas cantaram, e elas cantaram, e elas cantaram. Depois fizeram uma oração e foram embora. Quando chegou no outro dia pela manhã, vieram de novo colher meu sangue. Quando foi volta de meio-dia, o médico disse: você já pode ir embora. Eu disse: ô doutor, e as plaquetas? Ele disse: voltaram ao normal. Eu disse: mas como elas voltaram? Ele disse: eu não sei. Eu só sei que elas voltaram. E aí eu fui depois para outro médico e para outro. Fiz uma porção de exame. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu. E até hoje minhas plaquetas continuam normais. E a canção das levitas continuam correndo na minha veia. Quantos demônios há dentro de nós. E às vezes uma canção, um louvor nos cura, nos restaura. Alguns anos atrás passaram a reportagem de um senhor que tinha Alzheimer. Nada, ele não falava nada, não se mexia, ele não podia falar o que fosse, ele não respondia, mas quando começava a cantar uma determinada canção, os olhos dele se abriam e ele começava. Uma outra senhora, que ela bailarina, ela também tinha Alzheimer, mas quando ela ouvia as canções, ela levantava e ela dançava na ponta do pé, porque a canção hoje não é, cadê nosso irmão que faz musicoterapia, nosso irmão Marcos, ele ali. A música tem poder de curar. Eu fico interessante que o profeta Eliseu, um dos profetas mais brabos que eu conheço na história. Eliseu, eu nunca vi um homem brabo igual a Eliseu. Mas quando chamaram ele para profetizar, ele disse: não tem por acaso aqui um tangedor? Não tem ninguém que cante? E aí eles começavam a cantar para que ele profetizasse. Deus nos deu levitas. Ao contrário de Saul, a Bíblia diz que Davi restaura a casa dos levitas. E Davi faz com que eles cantassem 24 horas para o Senhor. E o próprio Davi fazia composições de salmo e cânticos para que eles pudessem cantar ao Senhor. E eles cantavam 24 horas, eles louvavam o Senhor. E quando o templo cai, o pessoal diz assim: precisamos restaurar de novo a casa de Davi. Precisamos restaurar de novo os cânticos de Sião. Precisamos restaurar os cânticos. Irmãos, o ministério levítico é tão glorioso, tão grandioso, que a Bíblia diz que profecia vai cessar, o ministério da palavra vai cessar, mas lá no céu vai ter um ministério levítico. A Bíblia diz que haverão cânticos, oh glória. Haverá o cântico de Moisés, e haverão cânticos que nunca foram cantados. Eu já me alistei para esse coral. Esse eu vou fazer parte.
Quando o Neto passar lá com o violão dele, eu disse: Neto, você vai cantar o de Moisés. Aleluia, é bom sonhar. Agora, às vezes a gente não entende o valor disso. Como você vai compreender a bondade de Deus se você não compreende o valor dos levitas, das canções que Deus colocou? Se você não agradece a Deus por isso, se você não deixa as canções do Senhor encher o teu coração. Quantos levitas você já disse a Ele obrigado? Vocês não sabem a luta que é ser levita. Vocês não entendem quanto o diabo persegue os levitas. Vocês não entendem o custo que é ser levita. Essa semana a nossa cachorrinha, ela tem mania de comer as coisas. E ela vai pegando as coisas, vai levando para o jardim e vai comendo. E essa semana ela pegou o microfone da apóstola. E comeu o microfone da apóstola todo. Quando eu encontrei o microfone, eu disse: misericórdia. Um microfone que custou mais de R$2.000. Eu não sei se valia a pena matar aquela cachorra. Mas ela é tão fofinha. E ela deitada assim, olhando para a gente assim. Eu disse: uau. Às vezes a gente critica tanto os levitas. E quando eu falo de levitas, eu quero falar dos levitas que cantam, dos levitas que dançam, dos levitas que tocam, dos levitas que servem a casa de Deus. Precisamos entender isso. Deus nos deu levitas. Então seja grato a Deus por isso. Ame os nossos levitas. Bom, nós tivemos o culto dos empresários. A nossa irmã Jomara escreveu um texto tão lindo para a nossa apóstola e Kevin, agradecendo a eles pelo louvor, pela adoração que eles trouxeram nesse lugar. Uma outra irmã que é de uma outra igreja abraçou Kevin e disse: obrigado por você ser um instrumento de Deus, de cantar de forma tão gloriosa. Quantos levitas você já agradeceu? Você já disse: obrigado, meu irmão. Ou você está com a lança na mão, esperando o neto passar? Quantas pessoas têm levantado lanças e matado os levitas? Matado o ministério levítico. Quantas igrejas têm matado o ministério levítico? Eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja que ama os levitas. Nós amamos os levitas. Nós incentivamos os levitas. Louvado seja Deus, porque por isso Deus tem multiplicado a multidão de levitas. Aleluia. Você não pode compreender a bondade de Deus se você não encontrar os louvores, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então deixa o Senhor te curar pelo som levítico, pela palavra levítica, pela unção levítica. Aleluia. A quarta coisa, Deus deu a ele sacerdote e igreja, e ele desprezou. Diga assim: Deus me deu sacerdote. Aleluia. Então você precisa ir lá comigo em 1 Samuel capítulo 22, verso 16 e 19. Veja o que Saul faz com o sacerdote. O rei, porém, disse: certamente você será morto, junto com toda a família do seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal: matem estes sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusou a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Dog: mate-os você. E naquele dia, Dog, o edomita, os atacou e ao todo matou 85 sacerdotes,
ainda vestido com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, os homens e as mulheres, crianças recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Foi o que Saul fez com os sacerdotes. Se você mata o seu sacerdote, como é que você vai alcançar a bondade de Deus na sua vida? Aí você vai dizer, mas Deus não me deu o sacerdote. Vão comigo lá no livro de Hebreus capítulo 13. Veja o que Deus diz sobre essas coisas. Para quem diz que isso é coisa do Velho Testamento, então vamos lá para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 13, verso 17. A palavra de Deus diz assim: obedeçam seus líderes e façam o que dizem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Em 1 Tessalonicenses, vamos comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês, eles lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. O que você tem feito com o seu sacerdote? Tem um livro intitulado assim, As Lágrimas de um Sacerdote. Se um dia você tiver coragem de ler esse livro, leia. Às vezes nós não estamos matando, sabe, literalmente, com espada, com lança, mas estamos matando com a nossa língua, com as nossas atitudes, matando os nossos sacerdotes. Como você vai encontrar a bondade de Deus se você mata o seu sacerdote? Aquele que Deus levantou para cuidar da sua alma e para te apresentar diante do Senhor, para orar por você, para te bendizer o seu nome diante de Deus. Quantos estão doentes, enfermos, destruídos e não sabem por quê? Porque estão matando os sacerdotes. Estão levando tristeza profunda ao coração dos sacerdotes. Você não consegue alcançar a bondade, ver a bondade de Deus, se você não consegue olhar para o altar e ver que Deus colocou aqui homens de Deus, pastores, para te abençoar, para estender as mãos e liberar a bênção do Senhor sobre a tua vida, para orar por você, interceder por você. Davi entendia isso. Davi então andava agarrado num sacerdote, e ele vestia a estola sacerdotal, e ele mandou construir uma casa para os sacerdotes, e ele bancava a vida, a casa dos sacerdotes. Tem gente tão ruim que quando ele vê o pastor ter uma coisa melhor, ele diz assim: não vou mais para a igreja, porque... Eu conheci um caso muito triste, aqui não nessa cidade, mas em Salvador. Os irmãos estavam fazendo campanha para comprar um terreno para a igreja, e começaram a ofertar. E aí estava tendo um consórcio, uma empresa, a Fiat, abriu um consórcio para pastores. Até me ligaram me convidando para participar disso. E a Fiat estava liberando a compra de carros novos para pastores. E esse pastor que estava nessa campanha foi lá e pegou um carro novo da Fiat. E eles estavam reunidos nesse terreno, e eles estavam fazendo culto ao ar livre dentro desse terreno. E quando o pastor parou com esse carro novo,
Um dos líderes dele disse aos irmãos: o pastor pegou o dinheiro da campanha e comprou o carro. E o pior de tudo é que acreditaram. E os irmãos foram embora. E por mais que o pastor dissesse a eles: não é verdade, não é verdade, não é verdade, mas eles acreditaram mais na mentira do que no pastor. Você precisa ter cuidado, porque você não vai alcançar, você não vai experimentar, você não vai ver a vontade de Deus, se você não consegue enxergar Deus através do seu sacerdote. Se você não honra, se você não traz alegria ao coração dele. Saul desprezou o sacerdócio, e esse homem foi muito infeliz por isso. E a última coisa, Saul despreza a própria vida. Como você vai viver a bondade de Deus se você despreza a própria vida? Vamos comigo lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 31 agora. Eu estou concluindo agora. 1 Samuel capítulo 31, o verso 4 e 5 diz assim: Saul disse ao seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu ao lado do rei. Além de se matar, Saul leva com ele, sempre quando você morre, você leva alguém com você. Esse homem, ele desprezou tudo que Deus deu a ele, e por fim, ele despreza a própria vida. Ele diz: eu vou ser zombado, vou ser humilhado. Quantas pessoas estão pensando em morrer, em se matar, porque diz: eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu vou ser humilhado, vou ser desprezado, minha mulher me largou, meu marido me largou, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu irmão não me compreende. Você não pode desprezar a sua vida por causa de um filisteu. Quem deu a você a vida foi o Senhor da vida, então você precisa crer nisso. Jesus Cristo disse: eu sou a vida, então você não pode desprezar a vida é o próprio Cristo. Quantos estão desprezando Jesus e estão escolhendo a morte ao invés da vida? Você não pode ser feliz se você não tem a vida, e a vida é Cristo. Você precisa escolher Jesus, e você diz: nada pode ser maior do que o meu Jesus, nada pode ser maior do que Jesus na minha vida. Jesus é minha própria vida. Davi, ele disse: eu posso perder tudo, mas eu não posso perder Jesus, eu não posso perder a minha salvação, eu não posso perder. Sabe, você pode perder tudo nessa vida, mas você não pode perder a vida que é Jesus, porque Ele vai te levar para a vida eterna, Ele vai te levar para uma vida melhor. Aleluia. Saul, ele escolhe a morte no lugar da vida. Ele escolhe a dor e a tristeza no lugar da vida, porque ele não era parceiro de Deus, então ele não podia enxergar a bondade de Deus. Ele só enxergava a força dos filisteus, ele só enxergava a força dos inimigos. Talvez você esteja aqui assim essa noite, e a única coisa que você consegue enxergar é a força dos seus inimigos. E aí você diz: a minha vida não vale nada, eles zombam de mim, eles me machucam, eles fazem o que eles querem. Mas Jesus está te dizendo: eu vim para te dar vida. Eu quero que você hoje é o dia de você voltar
a base, e você voltar a viver a bondade de Deus na sua vida. Levantar, dizer: eu sou rei porque Deus me fez rei. Levantar porque Deus te deu profeta, porque Deus te deu palavras proféticas, porque Deus te deu sacerdote, porque Deus te deu levitas, e porque Deus te deu a vida. A minha vida não é minha, a minha vida é de Deus. Nada do que eu sou, nada do que eu tenho é meu. Sabe, eu gosto muito de Jó, porque Jó olhou por seu sofrimento e ele disse: eu louvo a Deus por tudo que eu perdi, porque foi Ele que me deu, e Ele vai tomar de volta. Louvado seja Ele. Eu não vou perder, é a minha comunhão com Ele. E quando Jó estava bem doente, ele disse: louvado seja Deus, porque ainda se Ele me mate, eu vou continuar acreditando nele, eu vou continuar confiando nele, vou continuar, ainda que eu esteja morto, ainda assim vou confiar nele. E eu fico imaginando Jó morto lá, todo sorridente, todo feliz da vida, o morto mais feliz do cemitério seria Jó. Ele disse: porque a minha confiança está no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Então não despreze a vida, não despreze o dom maior que Deus te deu, a bondade maior de Deus. Ele soprou sobre você, no ventre da sua mãe, o fôlego da vida. Saul desprezou tudo que Deus deu a ele, porque ele nunca conseguiu enxergar a bondade de Deus. Nesta noite, Deus está te dizendo: olha para mim e olhe para a minha bondade. Eu estou contigo. Fica de pé.